Olá, amados, graça e paz. Vamos ao nosso segunda semana do estudo sobre Vitória no Deserto. Dissemos que estamos usando o material do livro que tem o mesmo título, de João Bevere, que adaptamos para essa série. Obviamente que vamos usar outros materiais, tá? Que vamos fazer citações, com certeza. E vimos semana passada como, né, se dá a temporada no deserto. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 8 e 9, ele vai dizer: eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso. Essa é a visão que a gente tem do deserto muitas vezes. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que temos que conhecer os tempos. 1 Crônica 12, 32 fala de uma família. Diz assim: os filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então, estando no deserto, temos que conhecer, né, esse momento de deserto e entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o deserto não é lugar de punição e de reprovação. Então, o que o deserto não é? Qual é o propósito, os benefícios e juízos que provém do deserto? Eu oro a Deus, né, a fim de que os exemplos, as ilustrações e as palavras instrutivas que o Espírito Santo compartilha comigo e com você, possa nos ajudar a que a gente caminhe sabiamente nessa terra durante o tempo de deserto, pelo qual tanto eu quanto você teremos que passar. Esse momento que estamos vivendo é um momento reflexivo sobre essa temática. Então, que a gente tome como exemplo o nosso Senhor Jesus, que enfrentou com sucesso os dias do seu treinamento no deserto. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo desce ali sobre Jesus na forma visível de uma pomba e ouve-se o Pai, né, proclamando o seguinte: tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Então, Deus não apenas proclamou para que todos soubessem que Jesus era seu filho. Deus fez questão de anunciar que tinha prazer nele. Mas mesmo assim, em Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, só esse fato aqui desse versículo deveria ser suficiente para nos lembrar que a razão da gente ser levado para o deserto não é porque a gente foi desaprovado ou porque estamos sendo punidos por Deus. Jesus foi aprovado por Deus e foi levado ao deserto. Então é importante que você assimile isso claramente em sua mente e seu coração. Esse é um assunto que precisa ser compreendido na sua jornada do deserto, porque senão você vai ser prisioneiro de achismo, você vai ser prisioneiro de religiosidade. Outro ponto que tem que ser entendido, amados, é que Deus, ele não leva você ao deserto deixando você sozinho ali, né? Tornando você um alvo fácil para a atuação das potestades espirituais da maldade nas regiões celestiais. A segunda geração dos filhos de Israel, que viveu no deserto, recebeu de Deus a seguinte promessa em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Entenda bem. O Senhor não para de agir em nossa vida só porque a gente está no deserto. Ele nos conduz para o deserto e sem sua ajuda nós nunca chegaríamos ao outro lado. Então, além do mais, o deserto não é um lugar onde a gente é deixado como se fôssemos colocados numa prateleira como uma panela. E aí, quando o Senhor decide usar aquela panela, ele nos pega. Não, não é assim que Deus age conosco. Pelo contrário. O deserto é um período de tempo no qual ele age em nós constantemente. Você conhece, possivelmente, a expressão que não se vê a floresta através das árvores, né? Da mesma forma se dá com o deserto. É difícil ver a mão de Deus agir em nós quando a gente está no deserto. O terceiro ponto que deve ficar claro é esse: o deserto não é lugar de derrota, pelo menos para quem é obediente ao Senhor. Jesus, ele fraco e faminto, sem ninguém a quem recorrer e sem ninguém que o encorajasse, sem nenhum conforto ou manifestação sobrenatural durante 40 dias, foi atacado ali pelo diabo, né, no deserto, e Jesus derrotou o diabo usando o quê? A palavra de Deus, né? Então, o deserto não é o lugar de onde os filhos de Deus saem derrotados, é lugar de vitória.
como diz a palavra, né, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória. Então, enquanto peregrinava no deserto, o povo de Israel era constantemente hostilizado pelas nações ao redor. Qual era a ordem que eles recebiam? Lutem. Os israelitas derrotaram os amorreus, derrotaram os midianitas, derrotaram o povo de Bazã. Então, se o propósito de Deus para com eles fosse a derrota, ele não ordenaria que defendessem a sua posição. Mas muitos não conseguiram entrar na terra prometida, morreram antes. E não era isso que o Senhor pretendia. As mortes ocorreram por conta da desobediência do povo. Então, amados, que fique bem claro que a razão do deserto em nossa vida não é porque a gente foi desaprovado ou porque a gente está sendo punido por Deus. O deserto também não é o lugar onde Deus nos leva e nos deixa vagando sozinhos. É um lugar de vitória, basta apenas que a gente atente para uma coisa: vida de obediência e crer fielmente no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então vamos definir o que é o deserto. Esse é o tempo e o momento da gente aperfeiçoar o nosso caráter, e o deserto é o lugar para que isso venha a ser feito, né? Assim como esse momento de isolamento é um momento de aperfeiçoamento de caráter. Vimos agora há pouco, né, o que não é deserto. Agora vamos ver o que se trata o deserto. Né? Existem pessoas que se culpam quando chegam no deserto, achando que Deus desprezou elas, ou até mesmo que Deus não está satisfeito com elas. Essas pessoas não compreenderam o real sentido ou o propósito do deserto na vida deles. Na Bíblia, na palavra de Deus e em toda a história, homens e mulheres passaram pelo deserto como forma de serem capacitados por Deus para cumprir, assim, o propósito de Deus. Portanto, o deserto não significa rejeição, mas sim escola, vamos pensar assim, faculdade, preparo divino. Os eventos do Antigo Testamento, eles são sombras, são tipos da aliança feita por Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente vai ver algumas profecias do Antigo Testamento para ilustrar o que é o deserto. Então, quando a gente reúne alguns aspectos da lei, alguns aspectos dos profetas, a gente pode entender amplamente a maneira de Deus agir e tratar com a igreja. Jesus disse em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então o Espírito Santo ele lança luz sobre as Escrituras, revelando os mistérios do Antigo Testamento ocultos em Cristo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, né, a gente vai ver exemplificadas as verdades do Novo Testamento. Nós lemos na semana passada, em 1 Coríntios 10:11, que essas coisas que aconteceram no Antigo lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Em outras palavras, Deus quer que a gente se beneficie, que a gente tire experiências e se beneficie, né, das experiências dos patriarcas e profetas. Muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram ao longo da história, mas isso não tira delas o mérito de nos servir de exemplo nos dias de hoje. Uma coisa não invalida a outra. Então, como é que a gente percebe o deserto? Jó 23, 8, 10. Vou ler aqui que diz o seguinte, já lemos, mas vou ler novamente. Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso. E o versículo 10 vai dizer, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então aqui a gente vê uma descrição clássica do deserto. Jó ele procura pela presença, pelo mover de Deus em sua vida, mas quanto mais busca, menos sente. Deus, no entanto, não abandonou Jó. Deus está trabalhando ao favor de Jó e sabe tudo o que está acontecendo com ele. Então, o fato da presença de Deus não ser perceptível não quer dizer que ele não esteja ao meu lado e ao seu lado operando na nossa vida. Ele estava ao lado de Jó. Então, quando você aceitou, reconheceu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e você recebeu a presença manifesta do Espírito Santo de Deus, né? Essa presença, ela era maravilhosa e real e continua sendo. Você apenas
sussurrava o nome do Senhor e ele se manifestava, semelhante a uma criança recém-nascida, né? Você recebia dele toda a atenção. Então vamos fazer essa comparação. A gente pode comparar. Eu posso me comparar, você pode se comparar às crianças recém-nascidas nesse sentido, né? A criança, quando nasce, ela necessita de constante cuidado. Ela precisa ser alimentada, precisa ter as suas roupas trocadas, precisa tomar banho, né? Que deem banho nela. E depende constantemente da ajuda das pessoas maiores para sobreviver. E à medida que vai crescendo, elas aprendem as atividades necessárias a cada passo do seu desenvolvimento. E aí quando uma criança, por exemplo, já aprende e começa a se alimentar sozinha, ela começa a ficar um pouco frustrada, porque ela não tem a mesma agilidade da mãe de levar a colher à boca, né? E aí ela luta procurando fazer o que a mãe antes fazia por ela. Seria muito mais fácil para ele, para essa criança, que continuasse recebendo o alimento da mãe. E isso lhe pouparia o trabalho. Mas se isso acontecer constantemente, vai ser retirado dela a oportunidade de aprender e de crescer. O nível de assistência e cuidado de um bebê, né, que um bebê recebe, tem que ser mudado à medida que ele vai crescendo, gradativamente. E isso vai encorajar ele a crescer, a viver as experiências e a amadurecer. É assim que Deus faz conosco, a fim de que a gente amadureça espiritualmente, né? Quando a gente se converte, o Espírito Santo faz parte da nossa existência, ao menor gemido nosso, Deus se manifesta, vindo em nosso socorro. Mas para a gente poder amadurecer, ele permite que a gente passe por períodos em que já não nos responde a qualquer instante. E aí é chegada a hora do aperfeiçoamento do caráter. E é no deserto que isso ocorre. No deserto parece que Deus está a milhares de quilômetros de nós e que suas promessas são inatingíveis. Mas na realidade ele está ali. Hebreus 13:5, né? Ele está bem junto de nós porque ele prometeu que jamais nos abandonaria. Então, amados, o deserto é um período em que você tem a impressão de que está andando na direção contrária a tudo que sonhou. E que você está se distanciando cada vez mais da promessa divina. É uma fase em que você imagina que não cresce, que não amadurece. De fato, parece até que você está retrocedendo. Parece que a presença de Deus está diminuindo. Você sente que não é amado e acha que ninguém olha para você. Só que não é bem assim. Nós vamos ver sobre isso na próxima semana. Que Cristo continue cuidando de você, cuidando de mim, edificando a minha vida, edificando a sua vida e fortalecendo a nossa fé nesses momentos que estamos vivendo de isolamento social. Fiquem com Deus.